Criatividade é a capacidade de criar, produzir, inventar ou inovar, o modo de pensar, agir ou fazer algo. Criatividade é pensar de forma diferente. É ser original justamente por não seguir regras pré-estabelecidas. É conseguir fazer mais com menos, é ter a capacidade de surpreender as pessoas, criando coisas, produzindo e transformando o ambiente, de acordo com as próprias convicções, aspirações e principalmente inspirações. Criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. Criatividade é criar soluções novas para novos e velhos problemas. É olhar a mesma paisagem com um olhar diferente, o olhar de quem está preparado para enxergar algo novo. É o relacionamento entre o ser humano e os mistérios da imaginação. Criatividade é utilizar a imaginação para resolver um problema. Todos nós nascemos criativos. Ao observar as crianças, podemos perceber que todas elas são extremamente criativas e inventivas. Aparecem a todo momento com novas ideias sobre as mais variadas coisas. E este é o estado natural do ser humano. Isso se deve ao fato de que a maioria das crianças são curiosas e estão sempre buscando respostas sobre o mundo e buscando entender o funcionamento das coisas ao seu redor. Além disso, todo o processo criativo envolve muitas tentativas e falhas, e as crianças aprendem desta forma, tentando e errando com muita frequência. Para elas, essa é a forma natural do aprendizado, mas quando elas vão crescendo, elas são ensinadas a procurar por apenas uma resposta correta em um modelo de ensino totalmente industrial e genérico, que limita muito a imaginação e a criatividade das crianças, formando assim seres humanos cada vez menos criativos. As redes sociais têm a capacidade de conectar pessoas com os mesmos interesses e valores, o que pode ao mesmo tempo ser uma vantagem e uma desvantagem. Por um lado, podem surgir novas amizades e novas informações. Por outro, elas polarizam cada vez mais os extremos, já que as pessoas não têm acesso a ponto de vista contrário ao delas. Assim, as redes sociais criam perfis estereotipados das pessoas e as trancam em bolhas de informação, que lhes são confortáveis e fáceis. De acordo com Leandro Carnal em seu livro Dilema do Porco-Espinho, baseado na metáfora de mesmo nome de Arthur Schopenhauer, as redes sociais que inicialmente foram criadas para abrir horizontes se transformaram em um espelho de Narciso. Logo, as redes sociais fazem com que as pessoas parem de buscar e tentar coisas novas, já que o cômodo está na palma das mãos. Portanto, as redes sociais podem isolar as pessoas e as colocarem em caixas, o que dificulta com que elas tenham vontade de sair e buscar o novo. Neste cenário, a criatividade é rara, já que o diferente não é visto e no espelho de Narciso todos pensam igual a você. O problema é que a criatividade tende a continuar sendo reduzida ao longo do tempo, mas também é essencial para o destaque e bom rendimento em várias áreas da vida adulta. Os adultos, por já terem sofrido influências do meio em que vivem e recebido grande carga de regras a serem seguidas ao longo de suas vidas, são mais comedidos em suas respostas, quando questionados sobre alguma coisa. Em geral, eles só se arriscam quando têm certeza da resposta. Têm sua capacidade reduzida de procurar por outras respostas, são específicos. Já não possuem uma imaginação tão fértil quanto antes. São limitados pelas regras, já possuem um pensamento concreto e têm medo de errar. Se compararmos a infância com a vida adulta, podemos chegar à conclusão que quanto mais novos, mais criativos somos. Quanto mais velhos, quanto mais aprendemos e nos apegamos a fatos concretos, menos imaginação temos. E por consequência, menos criativos somos. A criatividade, no entanto, é uma qualidade que pode se desenvolver após a infância. Pode ser desenvolvida e aprimorada na fase adulta. Para isto, basta que se comece a pensar como as crianças da educação infantil, sem regras, sem paradigmas, sem preconceitos, que nada mais que são que barreiras para a criatividade. O declínio da criatividade não é devido à idade, mas aos bloqueios mentais criados ao longo da nossa vida. Mas então, como podemos ser criativos? A criatividade já está em todos nós, só precisamos trazê-la à tona vivendo criativamente. E para isso, a nossa motivação deve ser sempre a curiosidade, e não o medo. Então é preciso falar sobre coragem. Viver criativamente é um caminho para corajosos, porque são muitos os medos que podem nos impedir de ter uma vida criativa, e você provavelmente já foi impedido por algum destes. Você tem medo de não ter nenhum talento, você tem medo de que alguém já tenha feito melhor, você tem medo de que todo mundo já tenha feito melhor. Você tem medo de que roubem suas ideias, de não ser levado a sério, de ser jovem demais para começar, de ter só um sucesso, e de não ter nenhum sucesso. O medo de todo mundo é igual, e ele sempre nos dispare. Ele sempre vai aparecer, especialmente quando você estiver tentando ser inovador. Ele é despertado pela criatividade e anda junto com ela, porque ela pede para entrarmos em áreas de resultados incertos. Então é importante dar espaço para o medo. Deixe que ele tenha espaço, mas não o deixe ter voz para te parar quando o assunto for criatividade. Afinal,
Não queremos construir quem somos com base em algo que é igual para todo mundo. Como podemos ver, a criatividade é afetada por diversos fatores. E isso trouxe vários estudiosos a estudarem a criatividade e o processo criativo. Segundo a professora de Stanford, Tina Selleck, o ciclo da invenção possui 4 passos. O primeiro é a imaginação, que é visualizar algo que não existe. Depois vem a criatividade, que é aplicar a imaginação para resolver um problema. Depois vem a inovação, que é aplicar a criatividade para chegar em uma solução única. E por fim, a gente tem o empreendedorismo, que é aplicar a inovação para escalar ideias. Todos esses passos são suportados pelo processo criativo, que possui um momento de geração, momento de seleção e defesa da ideia. Para facilitar o processo, temos que aprender como crianças, passando por um processo de reaprendizagem criativa. Ou seja, temos de voltar a ser exploradores, sentir a dor e entender o problema. Fazer comparações com o que já é existente, ter referências e combinar ideias, ser um artista. Assim, as ideias devem ser organizadas, julgadas, a fim de entender o que faz mais sentido. E aí, a gente pode defendê-las, caso seja algo incomum, caso saia da zona de conforto. Porque o que sai da zona de conforto pode encontrar resistência. E assim, as ideias podem se tornar inovação. Em suma, o processo criativo requisita que você seja explorador, juiz e guerreiro, passando pelos pontos de imaginação, criatividade, inovação, até chegar ao que seria empreendedorismo.